Boa noite, começa agora mais um Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região, em discussão aqui na redação da Folha da Manhã. Hoje comigo participa o blogueiro da Folha, servidor público federal, Edmundo Siqueira, que mais uma vez vai falar aqui com a gente com propriedade sobre os bastidores da política de São Francisco, inclusive uma das mais quentes nesse período aí depois do Carnaval. Então a gente tem aí várias análises a fazer, a gente deu uma pequena pausa ali naquela semana de Carnaval e agora a gente tem muitos assuntos para a gente debater aqui e hoje eu começo esse bate-papo junto com o Edmundo, começando, Edmundo, com a situação de Campos. Outra matéria da Folha da Manhã trouxe que Campos vai ficar aí com, dos 25 vereadores, 24 se colocam como pré-candidatos à reeleição, dos 25 da atual composição, eu até coloco na matéria que deve ser a legislatura mais confusa de Campos, devido toda aquela questão da Operação Chequinho. E desses 25 vereadores, 24 são pré-candidatos à reeleição. Desses 25 vereadores, só 4, na verdade, não sinalizaram mudança de partido. O que será que acontece tanto no Brasil que os políticos mudam tanto de partido, na sua opinião? Arnaldo, boa noite, prazer estar aqui de novo. Eu acho que é o caráter personalista mesmo da política nacional e municipal, né? A gente vê que a pessoa é muito mais importante do que o partido. A questão partidária, ideológica, pragmática do partido não faz tanta diferença, eu acho, na prática política dos nossos representantes, né? Tanto é que tem candidato que sai de partido de esquerda para extremo-direita e... Pois é, o cara assim... vai do Democratas até o PSOL e tal, não tem muita essa... Lógico que tem partidos que são mais identificados com... mais rígidos, né, na questão ideológica, mas são poucos, né? A questão partidária realmente fica menor do que a questão personalista da política. Eu falei com os 25 candidatos, ou pré-candidatos a vereador, os 25 vereadores, na verdade, da composição atual. E me chamou muita atenção 2 deles, mas mesmo me chamando tanta atenção, eles são os 2 últimos da matéria. Um é a vereadora Marcele Pata. Ela disse que ela deve sair do PL, ela que é suplente ali de uma coligação que teve muita gente condenada na Chequinho, até que ela chega ali à cadeira, e ela está como suplente porque a cadeira dela é do Dr. Ábido, que deve voltar agora em abril, cumprindo o prazo de desincompatibilização, para ser candidata à reeleição novamente. E ela falou que ela vai conversar com vários partidos, mas ela não vai estar lá para encher legenda. Ela vai para um partido que ela acha que se adapte melhor ao ideal dela, que é a luta pela causa animal. E outro que me chamou a atenção, e esse é um caso clássico, que é o pastor Vanderly. O pastor Vanderly ele foi eleito pelo PRB, pastor da Universal, e diz que espera orientações superiores, tanto para a questão partidária quanto para a questão de candidatura à reeleição. É muito claro que o PRB, hoje, Republicanos, é o partido da Universal, né? Quem a Universal indica, né? Sim. Você vê como você vê, na verdade, essa aproximação de política e religião? Também a questão partidária é muito difusa, né? Tem a opção partidária no Brasil é muito grande, muitos partidos. Também eu acho que é um dos temas que vão ser debatidos se houver uma reforma política, né? A quantidade e a representatividade dos partidos, mínimo, né, que você pode ter para ele ser atuante. E a questão da religião, a questão de opinião, então não vejo como saudável, embora historicamente seja sempre ligado, né, à política, à religião, mas, como você mesmo falou, eles esperam a definição de um líder religioso para poder se candidatar ou se vincular a algum partido político. Então, qual é a esfera que ele representa? A população ou a religião, né? Não estou nem falando do caso específico do vereador, mas essa junção, essa interligação entre as duas correntes, normalmente não traz frutos benéficos à sociedade, né? Aí você tem também ali a questão do G8, né? Porque o G8 ele vai passando, rachou naquela votação do orçamento em janeiro. Você esteve aqui com a gente depois dela, né? A gente falou sobre esse racha do G8. O G8 está rachado e quando eu apurei na última semana com os 25 vereadores, a questão da janela partidária que abre nessa quinta-feira, para quem nos acompanha e não sabe que a janela partidária é o período que o vereador pode mudar de partido sem sofrer sanção de infidelidade partidária. Então ele não perde o mandato por isso. Já se ele mudar de partido fora desse período, ele pode perder o seu mandato. Mas, enfim, o G8 ficou rachado e está nítido esse racha na questão que alguns dos nomes do G8 já apontaram que vão apoiar o prefeito Rafael Diniz numa possível candidatura à reeleição e os outros estão com Caio Viana. Então, ali ficou muito claro
em que ponto o G8 estava jogando dentro daquela configuração, né? Ali ficou definido ali praticamente, né, a posição do grupo. Eu acho que a própria influência do Vladimir também, né, que teve no grupo, definiu algumas questões. E ver o próximo andamento aí da casa, né? Até porque as sessões voltam amanhã, né? Teve uma antes do Carnaval, mas antes do Carnaval... Não conta muito. Né? Não conta muito, né? Acho que de verdade mesmo começa amanhã. E o prefeito Rafael, nessa sessão que aconteceu antes do Carnaval, o prefeito Rafael, ele chegou a convidar todos os vereadores para uma reunião para debater ali a questão de todos os assuntos, né? Botar uma mesa, colocar tudo em pratos limpos, segundo ele, para ouvir mesmo sugestão de todos os vereadores, tanto da oposição quanto da situação. Você acha a ideia viável? E eu vi a questão do time do governo, que é uma coisa que a gente sempre fala, o time do governo Rafael Diniz. Demorou muito para fazer isso? Eu até escrevi sobre isso também. Eu acho que, assim, historicamente, o Legislativo recebe o representante do Executivo para prestar contas ou para fazer qualquer tipo de comunicado ali, né, para explicar alguma questão. E o caso do Rafael, não vejo problema prático entre os vereadores irem até a prefeitura. Mas, assim, inverte um pouco a lógica da representação entre os poderes, né? A Câmara seria uma casa mais ampla, mais receptiva, mais igualitária, né? E o prefeito iria lá para prestar esclarecimentos. Agora, caso os vereadores vá até o prefeito, não vejo nenhuma dificuldade prática. Agora, é isso que você falou. O time da prefeitura de Campos sempre sofreu crítica, né? E deixou para agora fazer essa aproximação com a Câmara. Eu acredito que ele deveria ter feito o inverso, ter proposto ir até a Câmara, né? E cumprir uma lógica ali entre os poderes mais ligada ao que ele deve se propor como prefeito, né? Que é a representação popular. O que eu consegui apurar entre os vereadores de oposição e alguns até do G8 é que eles não vão à reunião, a reunião deve ficar mesmo com a base governista. Agora nós vamos a um pequeno intervalo e já a gente volta para falar aí sobre a questão da política de São Francisco de Itabapoana, que é a política aí que mais se movimentou nesse período, sobretudo na última semana, entre a quarta-feira de cinzas e esse final de semana, teve muita coisa movimentada na política de São Francisco de Itabapoana. Toca música, notícia, informação. Folha FM 98,3. Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo, música e muito mais. Do jeito que a Folha faz. Nova rádio Folha FM 98,3. Sintonize. Compartilhe. Folha FM. A rádio que toca você. Estamos de volta com o Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região, em discussão aqui na redação da Folha. E hoje participa do programa comigo, Edmundo Siqueira, blogueiro da casa, blogueiro do Folha 1, também servidor público federal. O Edmundo tem uma vivência lá em São Francisco, ele pode falar também com a gente sobre as questões da política de lá, as questões que deixaram tudo muito quente recentemente, sobretudo com uma decisão da 10ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, que anulou a sessão do TCE, não, a manifestação do TCE, que pedia ali a reprovação das contas do ex-prefeito Pedrinho Xerene. Com essa manifestação do TCE, o que acontecia? Esse relatório foi enviado à Câmara e a Câmara reprovou as contas de 2016 de Pedrinho, deixando inelegível por 8 anos. Agora, como cai a decisão do TCE, cai o parecer do TCE, Pedrinho, teoricamente, está elegível novamente e mexe demais no tabuleiro da cidade de São Francisco. Não é isso, Edmundo? A volta do Pedrinho como candidato apto, né, a concorrer mexe bastante. Até porque eu conversei com ele no final de semana e ele se coloca como candidato natural do grupo que ele faz parte, até por ser ex-prefeito, né? E é o que você falou, a decisão faz o processo voltar ao estágio inicial, não quer dizer que ele se livre da condenação que foi pela Câmara, né? A Sim. Câmara que determinou, conseguiu o relatório do TSE e tornou ele inelegível. Ele me falou também que foram dados enviados pelo próprio governo atual, os dados que fizeram base do relatório. Então ele se defende falando também que os dados não estariam corretos e tal, a defesa dele é em torno disso.
E ele alega que agora está elegível, que está com os direitos políticos aptos para poder ser candidato. E o nome dele, lógico, tem peso por ser ex-prefeito, por ser filho do Pedro Schereni, que é um nome muito forte, muito vivo ainda em São Francisco. São Francisco, como toda a nossa região, tem essa questão de oligarquia política familiar forte. Lá não é diferente. E o Pedro Schereni ainda tem esse nome muito forte lá, e o Pedrinho carrega, logicamente, o nome do pai. Agora tem essa questão da própria oposição, que a oposição trabalhava ali com a questão de uma união, inclusive com o Marcelo Garcia, que foi candidato a prefeito em 2016, era líder do governo Pedrinho na Câmara antes do racha, né, lançou a pré-candidatura. Eu já falei em algumas oportunidades, e acho que a Luiz tratou com você também em algumas entrevistas, que a decisão de Marcelo lançar a candidatura foi uma decisão que interferiu bastante naquele pleito. Sem Marcelo, talvez o resultado fosse outro, né? Porque eram do mesmo grupo, o Pedrinho e o Marcelo eram do mesmo grupo político. E a diferença lá foi poucos votos, 113, né? 113 votos. Então foi uma eleição bem apertada. Você acha que a oposição agora, se Pedrinho realmente pudesse ser candidato, a oposição continua caminhando unida? Eu falei só com o Pedrinho na semana passada, mas você falou tanto com o Pedrinho, como com a Francimara, quanto com o Marcelo. Como que você analisa esse panorama? O grupo do Pedrinho, ele tem essa decisão para fazer. A gente entrevistou tanto o Marcelo Garcia quanto o Zé Renato, que faz parte, o Zé Renato é cunhado do Pedrinho, faz parte do grupo, se coloca como pré-candidato, o Marcelo Garcia se coloca como pré-candidato. E é um grupo que vai ter que decidir, né, quem será o seu cabeça de chapa, o seu candidato ali principal. E essa decisão vai pesar, logicamente, a decisão da 10ª vara agora vai ser fundamental para esse grupo decidir, porque o Pedrinho volta à cena com capacidade jurídica de ser candidato. E ali o Marcelo caminhou, se reaproximou do Pedrinho depois de ser presidente líder do governo, né, na Câmara, na gestão do Pedrinho, e se reaproximou agora, vindo-se como pré-candidato, e por a situação jurídica do Pedrinho anterior está inelegível, ele seria, né, se colocaria como candidato principal do grupo. E agora com o Pedrinho, eles vão ter que decidir isso aí o mais rápido possível, acredito, pelo bem do grupo, né? E conversei com a Francimara também, ela desejou boa sorte ao futuro adversário, se for realmente, e falou que respeita muito ele e tal, e também coloca ele como uma comparação entre os dois governos, né? Com o governo dela e o governo do Pedrinho. E aí volta a questão polarizada em São Francisco, Schereni, representante da família, Francimara, representante do Barbosa Lemos. E aí vai ser comparativo realmente entre governos, né? Se o Marcelo não for o escolhido do grupo para ser o candidato. Na sua opinião particular, como quem acompanha ali o tabuleiro, você acha que quem tem vantagem no grupo, porque é bom a gente lembrar também que o Pedrinho Schereni está elegível hoje, mas tudo pode mudar se o TCE julgar novamente, se for enviado à Câmara novamente, antes do pedido de registro, porque vale para a situação eleitoral, é o espelho no momento do registro. Então, assim, tudo pode mudar daqui para frente. O próprio TCE pode, que ainda não foi notificado, acabei de falar com o TCE agora à tarde, e o TCE não foi notificado ainda, o próprio TCE pode recorrer da decisão da 10ª Vara de Fazenda Pública, então tem muita água para rolar ainda na política de São Francisco. Mas caso o cenário seja o que está posto hoje, com o Marcelo e com o Pedrinho, você acha que a preferência do grupo ainda é para o Pedrinho? É bom até repetir, como você falou, o grupo... O Pedrinho, ele volta ao processo, ao estágio inicial. Não quer dizer que ele pode ter o TCE, tem um recurso, a Câmara pode julgar um novo relatório, uma nova sessão, enfim, a situação dele pode ser revertida ainda. Mas caso ele esteja apto a concorrer, acredito que ele vá, de bastidor ali, ele vai representar o grupo, sim, até por ser ex-prefeito e até por carregar o peso do pai político e representar o Schereni com muito mais força do que o Marcelo, por exemplo. Então, acho que o Pedrinho, a minha visão é que ele vai ser o escolhido do grupo ali para representá-lo. Agora eu vou a outra margem do Rio Paraíba, vou falar um pouquinho rapidinho sobre São João da Barra. Aqui em São João da Barra, na sexta-feira de carnaval, a prefeita Carla Machado inaugurou o Diretório do Progressista, seu partido, né, o PP. E nessa inauguração, ela fez o discurso lá de inauguração como vice-presidente do partido, e lá ela... Embora não tenha se colocado como pré-candidata, mas estava muito claro o discurso de que seria pré-candidata à reeleição. A situação de Carla também passa por entraves jurídicos, uma vez que ela tem ali a questão da machadada que ainda não foi julgada no Tribunal Superior Eleitoral.
Caso esteja apta, Carla deve enfrentar do outro lado da oposição, ainda muito indefinido, né? Mas tem aí despontando alguns nomes, como o empresário Márcio Nogueira, o radialista Emilson Amaral, também o empresário Renê Azevedo, enfim, um leque de pré-candidatos, tudo ainda muito conturbado na política de São João da Barra. E para a gente fechar o nosso programa de hoje, vamos passar rapidinho pelo cenário nacional, vamos ouvir o Edmundo com uma notícia que realmente repercutiu bastante, que foi o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro com relação ali à questão de uma manifestação no dia 15 contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Como que você viu a reação de um presidente de motivar um protesto contra dois poderes numa república que é constituída por três poderes, né? Como que você analisa o fato de o próprio presidente, pessoa física de Jair Bolsonaro, entrar em um embate como esse? O presidente, ele faz na live uma defesa agora na última, né, dizendo que o vídeo é de 2015, sendo que a facada aconteceu em 2018. Antes ele tinha alegado que o vídeo é de caráter pessoal, com o seu WhatsApp pessoal. O que eu também acredito cair por terra, porque ele é o presidente da República, representa a presidência até nos seus atos pessoais, enquanto ele for presidente. E o compartilhamento do vídeo, além de puxar, de trazer uma afronta a outros poderes, que é um fato gravíssimo, né, inconstitucional, ele influencia o poder militar contra uma instituição civil, contra um Congresso, né, mexe com a questão militar do governo, trazendo o general Heleno, trazendo outras figuras ali no vídeo, que traz ainda a ala militar para a discussão, que é ainda pior. Então o vídeo em si é um atentado ali quando é compartilhado pelo presidente da República. Se ele for compartilhado por uma pessoa física comum, ele não é só uma manifestação de vontade. O dia 15, você está lá presente na manifestação, lícita, normal, que as pessoas se manifestem. Agora, o presidente da República não pode se manifestar no sentido de agredir um outro poder, né? Ele representa a presidência e a Constituição brasileira. É um ato que, na sua opinião, fere a democracia de alguma forma? Ah, sem dúvida, né? A democracia tem os pilares dela, e um dos pilares os poderes harmônicos, independentes, e um poder não pode atacar o outro, né? E a presidência é representada pelo Jair Bolsonaro hoje. Esse foi o nosso Jogo Jogado de hoje. Agradecer a participação do Edmundo mais uma vez aqui com a gente. E na quinta-feira a gente volta com mais informações dos bastidores da política de Campos e da região.